Marcelo sempre fora apaixonado por motos. Desde os 18 anos, cruzava estradas por todo o interior de Minas Gerais. Gostava da solidão da viagem, do som do vento cortando o capacete, da sensação de liberdade. Mas numa noite de sexta-feira, algo diferente aconteceu. E ele nunca mais foi o mesmo. Eram cerca de 19h30, quando Marcelo deixou a cidade de Barbacena em direção à pequena vila de São Vicente do Rio Doce, onde visitaria um amigo de infância. O percurso era conhecido: 85 quilômetros por estradas, asfaltadas e bem sinalizadas. Ele já havia feito esse trajeto diversas vezes, mesmo à noite. O céu estava limpo, a lua cheia iluminava parte do caminho e a moto estava abastecida. Não havia com o que se preocupar. Marcelo pilotava a cerca de 90 km/h, ouvindo um fone em um dos ouvidos, quando, ao passar por uma bifurcação entre dois trechos da BR-265, notou algo estranho. O GPS travou. A tela congelou e depois se apagou. Mas ele não se preocupou. Afinal, conhecia o trajeto. Continuou confiante. Foi então que, após cerca de 40 minutos de estrada, percebeu que algo estava errado. A quilometragem percorrida já ultrapassava o que esperava, mas não havia nenhuma placa indicando proximidade com São Vicente. E pior, ele não reconhecia mais a paisagem. A estrada se estreitava, as árvores à margem pareciam mais densas e não havia um único carro passando. Ele reduziu a velocidade e olhou em volta. Tentou religar o GPS, mas o celular estava sem sinal. Sem internet, sem bateria. Era como se tudo tivesse parado de funcionar. Foi quando viu a primeira placa enferrujada. Caminho de Santana, 4 km. Aquilo não fazia sentido. Marcelo nunca ouvira falar desse lugar, mas resolveu seguir. 4 quilômetros não eram nada, mas o caminho se alongou. Passaram-se mais de 20 minutos e nada. A mesma paisagem, as mesmas árvores, o mesmo breu, a mesma curva, várias vezes. Parecia que a estrada estava se repetindo. Ele parou, respirou fundo, desceu da moto e ligou a lanterna do celular, que agora estranhamente mostrava 12% de bateria. Olhou ao redor. Nenhum som, nenhum grilo, nenhum vento. Apenas silêncio. Um silêncio pesado. Ao longe, ele viu uma luz vermelha. Um farol? Um carro? Finalmente alguém na estrada. Subiu na moto rapidamente e acelerou em direção à luz. Mas por mais que acelerasse, a luz permanecia à mesma distância. Parecia fugir dele. Marcelo começou a sentir um frio estranho que não vinha do clima. Era um arrepio contínuo, na nuca, nos braços, como se fosse observado. E então, no retrovisor, ele viu algo que gelou seu sangue. Por uma fração de segundo, havia um vulto negro atrás dele, parado no meio da pista, alto, com um tipo de capa, sem rosto. Quando virou-se para trás, nada havia ali. Mas o frio aumentava, a luz vermelha desapareceu. Marcelo parou de novo. Agora suando, nervoso, coração acelerado. Foi quando ouviu passos. Passos secos no asfalto. Olhou para o lado, depois para trás. Nada. Montou na moto e acelerou o mais rápido que pôde. Queria sair dali. Precisava sair dali. A estrada parecia se esticar. Cada curva levava a outra curva. Igual. A paisagem se repetia como um looping infinito. Árvores retorcidas, galhos quebrados. E um zumbido agudo nos ouvidos que piorava quanto mais ele acelerava. De repente, no meio da estrada, uma criança. Ele freou bruscamente e quase caiu. A criança apenas o olhava. Pele muito pálida, olhos vazios, camiseta branca suja de lama. Não falava. Só o encarava. Marcelo gritou: "Você está bem? Cadê seus pais?" Nada. Desceu da moto com o coração na garganta e, ao piscar os olhos, a criança sumiu. Agora o pânico era total. Ele subiu na moto novamente e começou a rezar. O terço,
que mantinha pendurado no guidão, presente de sua avó, balançava violentamente mesmo sem vento. "Por favor, Deus, me tira daqui", ele murmurava. Foi nesse momento que viu uma capela, pequena à margem da estrada, uma construção simples, branca, com uma cruz no topo. A porta estava entreaberta, iluminada por uma vela. Ele estacionou. Queria pedir ajuda. Bateu na porta. Nada. Empurrou devagar e entrou. Lá dentro, uma imagem antiga de Santa Luzia. Um altar coberto de poeira. E sobre ele, um bilhete envelhecido. "A estrada se fecha para quem perde a fé." Assustado, Marcelo saiu correndo. Ao olhar para a estrada, algo havia mudado. Ela estava diferente. A lua reaparecera. E ao longe, ele viu uma placa. "Bem-vindo a São Vicente do Rio Doce." Olhou o relógio. Eram 2h37 da madrugada. Ele havia passado quase 7 horas em uma estrada que não deveria levar mais que 1 hora. A moto funcionava normalmente. O celular estava com 53% de bateria. E o GPS, como se nada tivesse acontecido. Marcelo chegou à casa do amigo completamente transtornado. Contou tudo, mas ninguém acreditou. Disseram que talvez ele tenha pegado uma estrada errada ou tido alucinações por cansaço. Mas ele sabia. Não foi um erro de caminho. Aquilo era real, ou mais real do que qualquer coisa que já havia vivido. E desde então, ele nunca mais viajou à noite. Nem em estradas que já conhecia. Algumas estradas escondem mais do que curvas. Escondem memórias, presenças e armadilhas do desconhecido. Se você acha que isso foi estranho, espere até ouvir a próxima história. Um relato de um grupo de motoqueiros que decidiu acampar perto de uma antiga usina abandonada e encontrou algo que jamais esperavam. Tudo começou como um plano de amigos. 4 motociclistas apaixonados por aventura decidiram fazer um passeio de fim de semana por estradas secundárias no interior do Paraná. O destino: uma represa desativada próxima a uma antiga usina hidroelétrica. Segundo relatos da região, o local estava abandonado desde os anos 90, mas era rodeado por uma beleza misteriosa. Florestas densas, água calma e uma estranha quietude que atraía os curiosos. Pedro, Mariana, Lucas e Bruno formavam o grupo. Jovens, entre 25 e 30 anos, todos com motos trail bem preparadas para todo tipo de terreno. A ideia era acampar por uma noite nas margens da represa, explorar os arredores e voltar no dia seguinte. Mariana foi quem sugeriu o local. Tinha lido em um fórum de viagens sobre a trilha que levava à usina e estava animada. Os outros toparam de imediato. A chegada foi tranquila. Era por volta das 15h de um sábado quando estacionaram as motos próximo à margem. O local era realmente belo. Um espelho d'água entre montanhas, árvores altas, céu limpo. Mas havia algo parado demais. Nenhum som de pássaros, nenhum movimento nas águas. Era como se o tempo ali fosse suspenso. Montaram as barracas, acenderam uma fogueira e riram, comeram e tiraram fotos. Mas à medida que o sol se punha, o ambiente começou a mudar. A temperatura caiu bruscamente, embora estivessem em pleno verão. Um nevoeiro leve começou a se formar sobre a água. E então, o som de passos vindos da trilha. "Devem ser outros campistas", disse Bruno, tentando manter o tom leve, mas ninguém apareceu. Eles se entreolharam. Mariana foi a primeira a mencionar. "Vocês também estão sentindo que tem algo errado aqui?" Lucas balançou a cabeça. "Não é só impressão. Parece que estamos sendo observados." Eles decidiram deixar a fogueira acesa e entrar nas barracas mais cedo, mas ninguém conseguia dormir. Sons vinham da floresta. Estalos secos, galhos quebrando, algo ou alguém se aproximando. Pedro, irritado, saiu da barraca com uma lanterna e uma faca. Apontou para os arbustos. Nada.
Mas ao girar a luz para trás, jurou ter visto uma figura parada, alta, com uma espécie de capuz. Quando piscou, havia sumido. A tensão cresceu. Pouco depois da meia-noite, a moto de Lucas começou a disparar o alarme. Sozinha, eles correram até lá. A buzina não parava. Os faróis piscavam como se alguém estivesse mexendo nela, mas não havia ninguém. Foi quando Mariana gritou. Ela apontava para a margem da represa. Lá, no espelho d'água, havia pegadas. Como se alguém tivesse saído de dentro do lago. Pés descalços, molhados, que terminavam a poucos metros de onde estavam. Assustados, decidiram ir embora. Começaram a desmontar as barracas às pressas. Mas ao tentar ligar as motos, nenhuma dava partida. Nenhuma. As baterias, todas novas, estavam descarregadas. Bruno então teve a ideia de ir a pé até a usina, que ficava a cerca de 2 quilômetros dali, em busca de abrigo ou sinal para o celular. Pedro e ele foram juntos. Mariana e Lucas ficaram. Mas o tempo passou. Meia hora, 40 minutos, 1 hora e nada de notícias. O nevoeiro ficou mais denso. Mariana tentava ligar para a polícia, mas o celular apenas mostrava erro de rede. De repente, ouviram algo vindo da floresta. Passos corridos, gritos abafados e então, silêncio. Pedro e Bruno jamais voltaram. Pela manhã, a polícia foi acionada pelos pais de Lucas, que rastrearam sua última localização. Uma equipe foi enviada ao local. Encontraram apenas 2 barracas rasgadas, 2 capacetes largados no chão e as 4 motos sem bateria. Mariana e Lucas estavam em choque. Mal conseguiam falar. Repetiam apenas: a usina, a água, ela levou eles. O mais assustador, quando os bombeiros foram até a represa investigar as pegadas, descobriram que a profundidade nas margens era de apenas 60 centímetros. Impossível alguém sair andando dali. Não havia como deixar pegadas daquele tipo. A usina foi interditada dias depois, após relatos semelhantes surgirem de outros visitantes. Mas a explicação oficial foi apenas abandono e deterioração da estrutura. Hoje, Mariana mora em Curitiba e evita qualquer conversa sobre o assunto. Lucas vendeu a moto e nunca mais acampou. E sobre Pedro e Bruno, nunca foram encontrados. Nenhum vestígio, nenhuma roupa, nenhuma pegada. Nada. Alguns lugares parecem chamar por pessoas, como se esperassem que alguém se perdesse em suas histórias. Mas o próximo relato mostra que nem sempre é o lugar que é maldito. Às vezes, é o próprio motociclista que carrega o mal com ele. Um entregador, solitário nas ruas de uma cidade comum, descobre que a pior estrada pode ser aquela que começa dentro de você. Mas a parte mais perturbadora veio semanas depois. Um funcionário da companhia elétrica local, encarregado de registrar os cabos e estruturas abandonadas da usina, contou algo bizarro à polícia. Durante a inspeção, ao passar por uma sala de controle alagada, ele ouviu risos distorcidos, como se uma gravação antiga estivesse rodando. Eram 2 tons diferentes de voz, e em meio ao som arranhado do gravador, ele jurou ter ouvido os nomes Pedro e Bruno sendo chamados, com uma voz feminina, suave e metálica. Ele fugiu do local sem concluir o relatório. Ainda hoje, pescadores que se aproximam da represa dizem ouvir vozes vindas da mata à noite, e até motos sendo aceleradas, embora a estrada tenha sido bloqueada com troncos. Alguns acreditam que algo naquela usina absorve a presença de quem ousa se aproximar. Outros dizem que a represa está fechada por almas. Rafael era um motoboy, como tantos outros na cidade de São Paulo.
trabalhava para um aplicativo de entregas, fazia turnos longos, atravessava avenidas, vielas e periferias durante a noite inteira. Tinha 28 anos, era quieto, sozinho e vivia em um pequeno quarto de pensão. O silêncio e o capacete eram suas melhores companhias, mas havia algo que nem seus colegas de profissão sabiam. Rafael sofria de insônia profunda, quase crônica. Por isso, preferia os turnos noturnos. Dizia que a cidade era mais sincera depois das 3 da manhã. Certa noite de quarta-feira, ele recebeu uma corrida incomum pelo aplicativo. O restaurante era conhecido, mas o endereço de entrega parecia deslocado. Um beco próximo a um conjunto de prédios abandonados no bairro do Brás. O horário, 2h56. Ele estranhou o pedido. Uma sopa quente, embalagem térmica, mas aceitou. O valor da entrega era alto, quase o triplo do normal. Pensou que seria uma boa maneira de encerrar o turno. Colocou o capacete, subiu na moto e seguiu para o local. Ao chegar, o beco estava mergulhado em escuridão. As lâmpadas públicas piscavam, ou estavam apagadas. Rafael parou a moto, consultou o número do prédio, 103B, mas não havia placa. Só um portão de ferro entreaberto e a sensação de que estava sendo observado. Desceu da moto com a embalagem nas mãos. Tocou a campainha ao lado do portão. Nenhum som. Bateu palmas. Nada. Já se preparava para cancelar a entrega quando a porta rangeu sozinha, abrindo-se com um estalo. Rafael hesitou. Alô? Tem alguém aí? Um silêncio denso respondeu. Ele entrou no pátio que cheirava a mofo, terra molhada e algo mais ferroso, como sangue antigo. Foi então que viu a porta do apartamento 103B entreaberta, com uma luz fraca saindo de dentro. Rafael se aproximou lentamente. Pedido de entrega! Gritou, forçando a voz a soar firme. Quando bateu a porta, ela abriu com um leve empurrão. No interior, uma pequena sala escura, com móveis antigos cobertos por lençóis. Um rádio chiava numa frequência morta, e sobre a mesa havia um envelope com seu nome, Rafael. Assustado, ele pegou o envelope. Dentro havia uma foto. Era ele, parado na frente daquele mesmo portão, há poucos segundos. A imagem era em preto e branco, como uma impressão de câmera de segurança. Rafael recuou. Deixou o pacote sobre a mesa e saiu, coração acelerado. Montou na moto, girou a chave, nada. A bateria estava completamente descarregada, como se tivesse sido drenada. Respirando fundo, tentou usar o celular, sem sinal. Quando olhou para a entrada do beco, uma figura estava parada ali, alta, imóvel, parecendo usar uma capa comprida e com o rosto coberto por sombra. Ele fechou os olhos por um instante e, ao abri-los, a figura havia sumido. Correu para empurrar a moto até a rua principal. Depois de cerca de 10 minutos, encontrou um policial de Honda. Explicou a situação. O policial o acompanhou até o beco, mas ao voltarem, o prédio não existia. Mas no lugar havia apenas um terreno baldio murado, coberto por entulho e mato alto. Rafael achou que estava enlouquecendo. O policial o olhou com ceticismo, mas vendo seu estado, o levou até um hospital municipal. Lá, descobriram que Rafael apresentava sinais de desidratação extrema, privação de sono e exposição à radiação leve. Algo que nenhum exame conseguia explicar. Durante 2 dias, ele ficou em observação, tendo pesadelos constantes com corredores escuros, relógios marcando 3 réus e vozes dizendo seu nome em sussurros. Foi só depois de uma semana que Rafael voltou para a pensão. Já não queria mais saber de aplicativo. Decidiu vender a moto, mas antes queria apagar o histórico daquela noite. Ao revisar os dados do aplicativo, algo o fez congelar. O pedido que ele acreditava ter aceitado às 2h56 estava registrado como realizado às 3h33. E mais, no mapa do app, o trajeto da entrega formava um círculo,
como se ele tivesse rodado por horas no mesmo quarteirão. Desesperado, Rafael tentou entrar em contato com a central da empresa, mas o protocolo daquela corrida não existia. Nenhum restaurante registrou o pedido, nenhum cliente com o nome de entrega. Nada. Foi aí que decidiu visitar um antigo colega motoboy, Ivan, que conhecia várias histórias da noite paulistana. Ivan ouviu o relato de Rafael em silêncio e então perguntou: "Você por acaso aceitou uma corrida de beco no Brás entre 2h e 3h da manhã?" Rafael assentiu. Ivan então contou que aquela rua onde ficava o prédio 103B havia sido palco de um incêndio brutal nos anos 90. Um motoboy com o mesmo nome havia morrido ali, queimado dentro do prédio enquanto tentava fazer uma entrega. Nunca descobriram como ele entrou, pois o prédio estava fechado havia anos. Desde então, nas madrugadas de quartas-feiras, relatos apareciam sobre um pedido fantasma sendo enviado para entregadores solitários. Aqueles que aceitavam simplesmente desapareciam ou voltavam mudados. Rafael, pálido, sentiu a realidade escorregar. As fotos, a figura, a falha da moto, o relógio, tudo fazia sentido agora. Mas o mais assustador... Na noite seguinte, às 2h56, o aplicativo vibrou em seu bolso. Mesmo desinstalado, era o mesmo pedido, a mesma sopa, o mesmo endereço. Desde então, Rafael sumiu. Nunca mais foi visto em São Paulo. Alguns juram que às 3 da manhã, uma moto acelera sozinha naquele beco vazio. E se alguém olha rápido, o suficiente, vê um entregador parado ali, imóvel, segurando uma embalagem térmica e esperando que alguém o veja. Ou aceite seu pedido. Histórias assim nos fazem pensar. Até onde a realidade vai antes de cruzar com o inexplicável? As estradas, os becos, os trilhos e curvas que cruzamos em duas rodas podem parecer comuns, até que algo nos chama do outro lado. Se você conhece alguém que anda de moto à noite, compartilhe esse vídeo. E se você mesmo costuma pilotar pelas madrugadas, evite atender chamadas às 3h da manhã, porque nem todo destino leva você de volta para casa.